começar a sua gravação aqui. Eu esqueci de começar a gravação. Mas essa parte inicial eu pego de outro vídeo e coloco junto para você. Me perdoe. Tran- É porque eu Sem estava problema. baixando da Rê, eu gravei o dela e ele não permite fazer as duas gravações. Mas tá bom. Beleza, então essa é a lei do 1. A lei do 3, que seria representada pelo triângulo, o que que ela vai falar? Ela vai falar das forças da criação do universo, das forças visíveis e invisíveis. É como se existisse uma lei de causa e efeito, digamos assim. No conceito da lei do 3, a gente tem, por exemplo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Se a gente vai para o hinduísmo, que é uma religião também, nós temos Brahma, Vishnu e Shiva, né? Nós Uhum. temos também três forças criativas, geralmente é força criativa, força reconciliadora e força preservadora. Se a gente for para o lado da física, a gente tem prótons, elétrons e nêutrons. Ainda para o lado da física, altura, largura, profundidade. Nosso cérebro é dividido em três dimensões, né? O nosso olho também é dividido em três partes. A gente tem o estado da água também em sólido, líquido e gasoso. Então, a lei do 3, ela está muito ligada à lei da criação. Normalmente, a gente tem a lei do 3 representada em várias situações do universo, algumas delas eu acabei de citar aqui, mas elas existem em várias coisas. Inclusive, se você pega a lei do 3 no estudo da matemática, né, tem vários livros que só estudam o número 3, que ele aparece repetidamente em vários livros. Então, é bem interessante. Então, essa é a força de criação. A gente tem também a outra lei, que é chamada lei do 7, ou lei das oitavas. O que quer dizer essa lei? Essa lei é uma lei que representa os ciclos de transformação, seja o ciclo de transformação do universo como um todo, da natureza, ou o ciclo de transformação e de cura do ser humano. E aí, por que que ela também é chamada de lei das oitavas? Porque, não sei se você entende um pouquinho de música ou toca algum instrumento, mas a gente tem lá as escalas, né? Dó, ré, Uhum. mi, fá, sol, lá, si. São 7 notas, então lei do 7. Depois do si, a gente volta no dó. Então é considerado também lei das oitavas, porque repete o ciclo. Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, volta. Sim. Por isso que chama lei das oitavas. Representa um ciclo de transformação. Então, a lei do 7 é baseado, por exemplo, o calendário lunar é baseado na lei do 7. Então, a gente tem, a cada 7 anos, nós temos um ciclo de transformação. Então, por exemplo, na parte cognitiva, desenvolvimento psicológico, a gente tem o estudo até os 7 anos, depois dos 7 aos 14, depois dos 7 aos 21. Eu até estava rindo com a Renatinha, você já deve ter ouvido falar na cultura popular. Casamento passou de 7 anos, vai durar muito. Não sei se você já ouviu falar, Sim, já vi. É, tá. não é? Falam que é o mais difícil, o ano mais difícil, né? O ano mais difícil, eles falam que passou de 7 anos, está tudo certo. Porque encerra-se ali um ciclo de transformação, né? E aí, considerar também um ciclo de cura. Por exemplo, antigamente a gente tomava antibiótico de 7 em 7 dias. Hoje em dia tem alguns outros, né? Mas geralmente de 7 em 7 dias. A gente tem mudanças significativas, né? Por exemplo, quando a gente começa a estudar a ciência do corpo, a gente consegue ver que as células do corpo, elas se renovam de 7 em 7 anos. Então, praticamente todas as células do corpo de 7 em 7 anos são outras, são mudadas. Isso é fantástico, né? Então, você vê que a lei de transformação e de cura do 7 existe demais, é um negócio muito louco, né? Então, é uma lei que também rege a nossa natureza. Além dessas três leis, a gente vai falar um pouquinho também de qual é a busca natural de cada personalidade do Eneagrama. Então, a busca natural da personalidade do tipo 4, que é o que eu vou falar aqui, é a originalidade. O tipo 4 é um ser que ele se sente diferente de todo mundo. É um tipo que é diferente no bom sentido, tá? Tipo, Sim. eu sou um ser único e especial no mundo. E é mesmo, porque essa é a essência do tipo 4. Ninguém
é igual ao tipo 4. E eu vou falar um pouquinho também do tipo 2. O tipo 2, que também deu 88% no seu, a essência é o servir, é o ajudar as pessoas. E aí o tipo 2 aqui, no nível de inconsciência, ou seja, quando não está muito maduro, ele deixa de fazer as coisas para ele para fazer para o outro. Então, o tipo 2, o servir é muito forte. No nível de consciência mais elevado, o tipo 2 consegue. Não, eu vou fazer para mim primeiro, depois eu vou fazer para o outro. Esse é o tipo Uhum. 2 na essência. E o tipo 8, que também deu 88% no seu, é o tipo do poder. O que que é o poder aqui? Não é o sentido do poder no sentido assim de ser algo ruim. É no poder de saber quem ele é e ser pautado na verdade. Então, é uma pessoa que é muito correta, uma pessoa que, se ela tiver que falar alguma coisa, ela vai falar porque é a verdade. E às vezes, dependendo da forma como ela fala, porque o tipo 2 ele prima pela verdade, doa quem doer, ela é muito julgada, porque ela sente que a verdade vem em primeiro lugar. Então, não importa se a pessoa está falando de forma doce ou sendo mais brava, mais rude, ela só importa com a verdade. Então, o tipo Uhum. 8 vai por esse lado. Em algum momento, você tem alguma variação entre os três, tá, Tiago? Sim, sim. E aí, vamos lá. O que que é o tipo 4? O tipo 4 é o mais intenso de todos os tipos. É um tipo maravilhoso. A minha mãe é tipo 4. É, Mesmo. é muito legal. São pessoas que são guiadas pela emoção, são pessoas extremamente emotivas, no sentido de, não é que eu vou chorar para tudo, não é isso, mas são pessoas que sentem muitas emoções, sabe? O sentir do tipo 4 ele é ampliado, é maior do que para qualquer outro tipo. E vocês acreditam que a vida é movida por um significado maior, não existe só simplesmente existir. É um significado mais amplo, sabe? Às Sim. vezes, a gente tende a ser mais romântico e às vezes um pouco melancólico, assim, de tanta emoção que a gente sente. São pessoas que mostram, por exemplo, como se o agir não estivesse sujeito às mesmas leis que os demais. Porque vocês se consideram pessoas extremamente originais, diferentes. É como se você sentisse que vocês fossem realmente uma obra-prima de Deus. E é isso mesmo, cada ser é único. Só que o tipo 4 isso é muito intensificado, assim. Então, o tipo 4 ele tem um aspecto muito positivo, que são pessoas que são inspiradoras, são pessoas extremamente criativas, pessoas capazes de renovar e transformar as experiências, né? Tem ideias assim, ó, ideias, sabe? Do nada assim surge uma ideia criativa, né? E Uhum. geralmente pensam assim, não, eu não quero ser o comum, eu quero ser o diferente, e eu consigo ser o diferente, porque Deus me criou diferente. Vocês têm essa noção, sabe? Isso é muito bonito. E são guiadas por essas emoções, né? Aqui tem algumas características de profissões que geralmente dá certo no tipo 4, que é a criatividade, né? Então, são pessoas que estão na área do teatro, do marketing, do design, da escrita, da música, da dança, é muito nesse sentido. Baseado no que eu falei até agora, Tiago, você acredita que o tipo 4 seja um pouco da sua personalidade? Sim, um pouco sim. Bacana. Depois eu vou entrar um pouquinho no tipo 2, porque como eu deu 88% para os três, sabe? É difícil saber qual você é. É só É você normal, que vai saber. é normal isso? É normal. Acontece sim. Mas no fundo, o que que acontece? Mesmo eu falando para a Rê, por exemplo, o dela deu 96% tipo 2, né? Uhum. Mesmo eu falando com ela que ela é o tipo 2, ela pode ler a personalidade dos 9 e se identificar com o outro. Por quê? Sim, Porque tem um pé em cada. só vocês se conhecem profundamente. Ninguém mais conhece a gente igual a gente. Então, vocês que vão entender mais, tá? Sim. Então,
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os níveis de consciência. Nós temos a consciência física, emocional, mental e espiritual, tá? E aqui a gente tem uma explicação do nível de consciência. Quando a gente está no nível de consciência desperta, a gente está na essência divina, ou seja, antes da gente ter qualquer trauma enquanto criança, a gente nasceu com a essência de Deus, algo realmente divino, que é nosso. Quando a gente está na consciência baixa, que a gente não tem esse nível de consciência desenvolvido de essência, a gente fala que a gente está na personalidade. Então, a personalidade que cada criança escolhe, né, se é do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, ela é uma escolha feita para que a gente se defenda das circunstâncias onde a gente está naquele momento. Então, a personalidade é um dos 9 tipos do eneagrama, e a essência é como você veio para esse mundo, como Deus quis criar você. Então, é nesse sentido aqui de nível de consciência, tá bom? Uhum. E aí, quando a gente está no nível de consciência desperto, a gente tem a mente, que é o mental superior, conectado na origem. Quando eu falo tipo 4, por que é conectado na origem? Porque vocês são extremamente originais, vocês sabem quem vocês são e são gratos e amados por serem quem vocês são. Na emoção, né, no sentir, o equilíbrio do tipo 4 é um equilíbrio emocional. Ele deixa de sentir tanto as coisas e passa a ser uma pessoa que tem as emoções equilibradas. Então, ele não. Porque o tipo 4 muitas vezes é assim. Quando ele está feliz, ele está muito feliz. Quando ele está triste, ele está muito triste. Ele não tem o meio termo. Quando ele está inconsciente, ele está nos extremos. Quando ele está no consciente, na essência, aí ele consegue equilibrar os sentimentos, entendeu? Não sei se Uhum. acontece com você, Thiago. Aí, igual eu falei, você tem os 3 tipos, tá? Uhum. O mental inferior, que é no nível da consciência mais baixo, quando a gente não está com tanta maturidade, o tipo 4 ele tende para fantasia e para tristeza, e é uma tristeza mais forte. E para as emoções de inveja, mas não é uma inveja de ter o que o outro tem, é uma inveja, porque às vezes a gente fala inveja aqui e imediatamente a gente pensa em inveja de ter a casa, o carro, essas coisas. Não é esse tipo de inveja que o tipo 4 tem. O tipo 4 sente uma inveja de sentir o estado emocional que o outro tem. Por exemplo, às vezes a outra pessoa está muito em paz, ou está muito feliz e alegre com quem ela é. Quando o tipo 4 está na inconsciência, ele não consegue sentir isso, ele tem uma inveja desse estado de felicidade, porque na inconsciência dele ele é ou muito feliz ou muito triste. O meio termo ele não consegue. Então a inveja dele não é das coisas que a pessoa tem, mas é do sentir que a pessoa sente. É como se sentisse inveja do equilíbrio. O emocional superior é o que mesmo? O emocional superior é o equilíbrio das emoções. Quando a pessoa está na essência, ela consegue equilibrar as emoções. Então, Uhum. o inferior, ao contrário, ele sente inveja, e a inveja de se sentir, porque ele queria se sentir equilibrado emocionalmente, igual é no emocional superior. Como ele está com Entendi. o nível de inconsciência, ele não consegue, aí ele sente Uhum. inveja por não conseguir. E aí, o mecanismo de defesa do tipo 4 é ficar calado. Então, ele vai para a introjeção. Ele não fala muito. Eu não sei se você é assim. Tem algum problema, você tende a ficar mais quieto na sua, Sim. né? Não quer que as pessoas te incomodem. Você quer ficar pensando ali nas Eu... coisas, né? Uhum. Tentando resolver de alguma forma. E aí vem esse mental aí de fantasiar ou de ficar triste. Sim. Mais melancólico, assim. E aí, a experiência na infância. Em algum momento na infância, o tipo 4 sentiu também que ele não se sentia amado. O tipo 2 também, tá, Tiago? Vou falar um pouquinho do tipo 2 aqui, porque eu também acho que o tipo 2 bate muito com você. O tipo 2, quando ele tem o mental, aliás, eu vou até parar aqui, vou pegar o tipo 2 para você ver nessa parte aqui da roda, para você ver o que que bate mais com você. Aqui, ó.
Vamos falar um pouquinho do tipo 2. O tipo 2, no instinto da essência, né, que é o equilíbrio, ele tem Uhum. mente, vontade e liberdade, e eu vou explicar melhor isso, e o emocional de humildade, isso no equilíbrio. No desequilíbrio, que seria o nível da personalidade, seria o nível de inconsciência e maturidade, a mente vai para a adulação, a pessoa tende a adular o outro, ela tem os escolhidos dela, então o tipo 2 ele escolhe as pessoas preferidas dele, ele vai para essa adulação, então na mente dele ele pensa assim, não, eu preciso agradar aquela pessoa, então vai para adulação, e as emoções desequilibradas do tipo 2, que é o emocional inferior, é o orgulho no sentido de, olha, eu te escolhi como a minha pessoa favorita, eu faço tudo por você, absolutamente tudo. Mas eu me sinto inferior na emoção quando eu te peço alguma coisa que você não faz para mim. Então, se eu tiver que passar por cima de mim para fazer algo para você, eu vou fazer. E geralmente o tipo 2 sabe exatamente o que o outro precisa. Então, ele se coloca muito à disposição do outro. O mecanismo dele é o servir, né? Então, ele serve a outra pessoa. Só que o tipo 2, quando a outra pessoa, ele serve a outra pessoa, e a outra pessoa não corresponde, ele sente orgulho. Orgulho no sentido de, eu não preciso que as outras pessoas me ajudem, eu sei exatamente o que é melhor para você e para mim, e orgulho no sentido de, não é possível que você não vai fazer isso para mim. Então, o mecanismo de defesa é uma repressão, e a experiência da infância é o abandono. Então, a criança do tipo 2 se sentiu muito abandonada. E esse abandono levou ela a escolher esse tipo de personalidade para ela dar conta daquela realidade. Então, você tem um pouquinho dos dois. Aí você vai conseguir identificar o que, que é o Tiago. Se é uma mistura dos dois, ou se é um só. É Eu interessante acho que é o mistura dos dois, mas um pé mais no dois. estar mais no dois o seu, né? É. Então, fechado. Eu acho que eu vou continuar a apresentação a partir daqui, tá, Tiago? Uhum. Para ficar melhor para você entender. Então vamos lá. Aqui eu expliquei para você, então, que quando a gente é criança, a gente não tem, principalmente essa parte central aqui da cabeça, que é o lóbulo frontal, a gente não tem essa parte do lóbulo frontal desenvolvida. Então, a gente vai ter essa parte do cérebro desenvolvida com 25, 28 anos, demora muito. Então, a criança, muitas vezes, ela é criada pelos pais, pelos avós, pelos tios, de uma forma com que ela não consiga entender exatamente por que, às vezes, estão exigindo um comportamento de maturidade dela muito grande ali, por que, que às vezes, os adultos exigem que ela tenha um controle das emoções, sendo que elas nem estão desenvolvidas. Então, a gente escolhe uma personalidade para a gente dar conta de viver aquela realidade ali. Não quer dizer que os nossos pais, né, quem criou a gente, estava errado. Só quer dizer que a gente não tem essa parte do cérebro desenvolvida e os nossos pais também são pessoas e seres humanos, né? A gente não é perfeito. E mesmo que a gente fosse o melhor ser humano do mundo, tivesse os melhores estudos e tudo mais, é uma parte do nosso cérebro que vai escolher uma das 9 personalidades para existir, porque essas personalidades são baseadas no que a gente chama de ego, né? O ego é um mecanismo de defesa do cérebro para com que a gente sobreviva no mundo. Um dos exemplos de mecanismos de defesa do ego que existe também é o medo. Eu estava até explicando para a Renatinha. O que é o medo? Lá na pré-história, quando existiam os homens das cavernas, por exemplo, o medo era um mecanismo de defesa do cérebro que ajudou o ser humano a sobreviver. Então, por exemplo, ele tinha medo do fogo, ele tinha medo de alguns animais, ele tinha medo de, sei lá, de um rio, porque senão podia morrer. Então, o medo é como se fosse um instinto primitivo para que a nossa espécie fosse perpetuada, né? Existisse. Assim também é a nossa personalidade. Ela existe para que a gente tenda a sobreviver no mundo, tá? É nesse sentido que a gente desenvolve a personalidade. E aí a gente tem algumas experiências aqui, alguns pilares dessa personalidade. Vou entrar agora na parte da criança ferida, do tipo 2, para você entender um pouco mais, tá? Uhum.
O tipo 2 são pessoas alegres, dispostas a ajudar, são pessoas que adulam as outras pessoas, sempre querem muito agradar o outro, se sentem prazer em agradar o outro, têm a capacidade de perceber o que, que o outro precisa. Essa capacidade de perceber o que o outro precisa é só do tipo 2, tá, Thiago? Por quê? Uhum. Você bate o olho na pessoa e você tem como se fosse uma antena ligada e você sabe exatamente o que aquela pessoa precisa. Antes mesmo daquela pessoa saber o que ela quer, você já sabe o que ela quer. Quando você tem esse instinto desequilibrado, às vezes o tipo 2 quer ajudar tanto o outro que o outro nem pediu ajuda, você já está indo lá ajudar ele. Isso Sim. pode ser um pouco invasivo, né? Dependendo do tipo de comportamento. E existe uma forte tendência que você não olhe para você, que você olhe somente para as necessidades do outro. Por quê? Porque o mecanismo de defesa do tipo 2 é o abandono. Tem algum momento da sua infância, não sei o que que aconteceu, você se sentiu abandonado. Você se sentia assim, muito, muito amado, e aconteceu alguma coisa. Ou o pai ou a mãe adoeceu, foi para o hospital, ou teve um outro filho, ou teve alguma situação, né, na família, que as Sim. atenções eram todas voltadas para aquela criança, e a partir de um dado momento as atenções não foram mais voltadas para ela, mudou alguma coisa. E aí, É. essa criança, o que que ela sentiu naquele momento? Ela não entende, lembra que o cérebro não está desenvolvido, né? Então, ela não Uhum. entende o que que aconteceu ali, e ela só sente que, poxa, as pessoas me amavam muito, me tratavam muito bem, do nada tudo mudou. Aí ela sente uma mistura de emoções e ela começa a desenvolver um comportamento de crença, né? Que ela só merece ser amada se ela conseguir ajudar as pessoas. Então, ela começa esse mecanismo de adulação para ela se sentir amada, para ela se sentir vista. Então, vai muito nesse sentido. Você acha que está batendo mais com a sua personalidade? Bate um pouquinho, sim. Bate um pouquinho. Beleza. Então vamos seguir aqui. E aí, qual que é a frase do tipo 2? Deixa que eu faça. É dano que se recebe. Não sei o que seria de você sem mim. É claro que eu posso fazer. Eu dou conta. Deixa que comigo que eu faço. Aí tem uma frase também. Eu faço tanto para você, custa você fazer esse favorzinho para mim? Uhum. Então, o tipo 2 tem muito disso. E a personalidade é focada nos outros. Então, lembrando que no nível de inconsciência, ele esquece de si mesmo e ele reprime as suas próprias necessidades. No caso, isso é um nível de inconsciência. Às vezes, durante a vida, a gente vai se desenvolvendo, né? E consegue, sim, impor o que a gente pensa, o que a gente sente. Mas às vezes o tipo 2 tem dificuldade, por exemplo, de liderar ou de falar o que pensa por causa disso aqui, ó. Ele preocupa com todo mundo, sabe o que todo mundo precisa, mas ele acha que se ele expor a necessidade dele ali, vai dar errado, porque ele não está acostumado a fazer isso. Para ele é algo incômodo, inclusive, conversar com o outro e expor o que ele está pensando. Incomoda profundamente o tipo 2 fazer isso. Porque ele está acostumado a somente agradar o outro. Quando ele tem que expor o que ele pensa e agradar a si mesmo, é como se, de certa forma, inconscientemente ele achasse errado. Então, às vezes, pode ter essa dificuldade da pessoa, entendeu? E aí ele Uhum. acaba sufocando o que ele sente, o que ele pensa, para manter um certo equilíbrio, tá bom? E olha só, surge dois tipos de orgulho no tipo 2. O primeiro é de achar que ele não precisa de ajuda e que ele dá conta de fazer tudo sozinho. Por quê? Porque ele quer agradar muito o outro, né? Então, nesse movimento de querer agradar o outro, quando ele está inconsciente, ele acha que dá conta de fazer tudo sozinho. E por que que ele faz esse movimento de dar conta tudo sozinho? Porque ele quer que a outra pessoa dependa dele. Então, tipo, eu tô te ajudando, tô fazendo tudo por você, mas eu não tô te ajudando de forma genuína. Eu tô te ajudando e fazendo tudo por você, mas eu quero que você dependa de mim. Existe um movimento de barganha, né? Isso no nível de inconsciência, tá, Tiago? Às vezes a Sim. pessoa tá fazendo
mas esperando algo em troca. Eu faço Uhum. muito por você, mas eu quero algo em troca. E o Sim. segundo tipo de orgulho aqui é acreditar que a outra pessoa não ia conseguir fazer aquela tarefa sem ele. E aí acaba se tornando um pouco prepotente, um pouco arrogante. Por quê? Nesse caso aqui, existe esse sentimento de, olha, eu preciso agradar o outro para que o outro me ame. É nesse sentido a barganha. Não é porque a pessoa do tipo 2 é uma pessoa ruim, pelo contrário. Independente se ela está no nível de consciência ou não, ela é uma pessoa generosa, porque ela está sempre, sempre pensando no outro. O tipo 2 é muito bonito. Tá sempre pensando no outro. Só que nesse caso aqui de pensar no outro, é no sentido de eu te ajudo, mas eu quero que você me ame, eu quero que você faça alguma coisa por mim, e dependendo do nível, a gente acaba exigindo do outro. Agora, se a pessoa tem um nível de consciência mais elevado, na essência dela, né, ela é uma pessoa Uhum. generosa, extremamente apoiadora, né? É uma pessoa que tem a capacidade de se colocar no lugar do outro como ninguém, uma pessoa de fácil relacionamento, é uma pessoa que passa a cuidar de si mesma primeiro, para depois cuidar do outro, porque o equilíbrio é esse. Se você começa a cuidar de si mesmo, aí você consegue ajudar o outro. Por quê? Porque aí você vai ajudar o outro. Se ele, né, te der a retribuição, beleza, mas se ele não te der a retribuição, beleza também, porque você primeiro pensou em você, para depois ajudar o outro. Então, o ideal é que a gente esteja sempre nesse movimento. Lembrando que todos os nossos sentimentos, nós somos seres humanos, então a gente tende a oscilar entre a essência e a personalidade, tá? Uhum. Então, na infância, igual eu estava dando até um exemplo para a Rê, a minha irmã é tipo 2. E na infância, até os 3 anos, era só ela é a mais velha lá de casa. Então, os meus pais eram casados ainda, existia muito amor, é a primeira filha, então tinha todo mundo voltando atenção para ela, né? Ela era linda, de olho verde, aquilo tudo, né? Que uma criança traz para a família. Então, existe um amor abundante e gratuito. Então, ela acreditou que ela era, como se diz, muito amada. Aí o meu irmão nasceu. Meu irmão nasceu, ela tinha 3 anos, e essa atenção, esse foco foi voltado para o meu irmão. Isso pode acontecer em várias situações, não precisa ser uma criança que nasceu. Pode ser que um dos pais ficou doente, foi para o hospital e a criança se sentiu abandonada. Pode ser qualquer coisa que a criança não conseguiu entender. Às vezes um dos pais foi trabalhar fora e ela não entendeu por que que ele foi trabalhar fora. É a Meu caso é esse. é mesmo, Ione. Você deve ter sentido muito abandono. Eu Muito. chorava todo dia. Aí, tá vendo? Velho, Olha. E você tinha quantos anos? Você lembra? eu tinha uns Aí, 3 anos. mesma Meu época. pai, ele saiu da Vale e foi trabalhar em... Eu com minha tia, que era vice-prefeita lá em Beira das Neves, e foi trabalhar lá. Eu lembro que todo dia que quando ele ia embora, eu ficava na grade do apartamento lá no Barzinho chorando, logo ele ia embora. Meu Deus do céu, que dó, Thiago. Corta o coração, né? E, Nossa, e, e, e essa dor é uma dor assim, naquele momento ali, você não tinha consciência, né? O cérebro da gente não era desenvolvido, você vai desenvolver com 25 anos, imagina, você tinha 3. uhum. Você não entendia por que que ele estava indo embora, por mais que as pessoas falavam, papai foi trabalhar, explicasse o que que era trabalhar. Você não entendia, você só entendia que ele estava te abandonando. E, Eu e tinha che- medo demais dele morrer também. Nossa, tá doido. e chega a ser uma dor física, sabe? É uma dor assim que dói mesmo, dá para sentir assim, no coração, assim, chega a ser uma dor física. E aí essa interpretação aí fez com que você em algum momento falasse, mas o que que eu fiz de errado? Já que você não entendia o que era trabalhar, a criança começa a achar que ela era o errado. E aí ela Uhum. começa a desenvolver esse mecanismo, não. Então, se eu fiz alguma coisa errada,
você ficou extremamente decepcionado, você estava sentindo abandono, aí vem uma raiva muito grande por causa desse abandono, só que ao mesmo tempo você fala assim, não, mas eu não posso sentir raiva, como é que eu vou sentir raiva do meu pai ou da minha mãe que me criaram? Então fica um conflito muito grande, sabe? Uhum. E aí, esse conflito nasce essa personalidade e essa carência emocional aí vai muito para esse lado aí, não. Então, eu preciso ser um filho mais bonzinho, mais prestativo, pronto para ajudar. Porque se eu fizer isso, quem sabe o meu pai volta? Quem sabe ele não me abandona? Entendeu? E Até hoje, assim, dependendo do jeito que ele conversa comigo, eu já fico meio assim. aí, tá vendo? Com medo de tá, tipo, assim, ter acontecido alguma coisa, ter feito alguma coisa, entendeu? Entendi. Olha só, olha que interessante. E aí você começa a entender um pouquinho mais da sua personalidade. E assim, tudo que a sua criança queria era esperar o amor que ela sentiu antes dele viajar. Sempre Uhum. vai remeter a esses momentos da sua infância, sabe? Por isso que às vezes é difícil para você falar o que você sente, porque naquele momento ali foi muito difícil para você, se sentiu muito abandonado, e isso vai em todas as áreas, porque toda a parte de se impor, né? Você vai assim, não, então, meu pai, o que que a criança pensa, tá, Tiago? Meu pai foi embora porque eu fiz alguma coisa errada. Então, eu não posso impor a minha vontade, porque se eu impor a minha vontade, eu estou fazendo alguma coisa de errado e ninguém vai me amar. Então, a gente age sempre com esse mecanismo. E é muito difícil para o tipo 2 superar isso. Hoje eu vejo em você, aí a minha perspectiva, uma pessoa que já superou muito isso. Porque você Sim. consegue falar, você sabe se impor, você tem aí uma personalidade, né? Por ser homem também, eu vejo que você consegue se colocar, se posicionar melhor. A minha irmã, para chegar no seu nível, ela demorou um pouquinho mais, sabe? Eu percebo. Uhum. Assim. E vejo também o quanto é custoso para ela, às vezes, falar o que ela quer. Porque, dependendo da pessoa, ela não entende que esse mecanismo é dela e ela passa uma vida vivendo em função do outro para receber amor. E isso, se a pessoa não cuidar, né, não procurar ajuda e tudo mais, ela acaba deixando de ser ela. Ela chega um momento que ela fala assim, tá, entendi, eu preciso me amar, mas o que que eu gosto? Eu sempre fiz tudo pro outro, o que que eu gosto? O que que eu quero? É difícil, sabe? Uhum. Porque você viveu a vida toda satisfazendo o outro, aí vai ficando difícil de se entender. Mas isso é num nível de consciência muito grande. Um nível de consciência, beleza, que é o que eu vejo em você hoje, o que eu vejo na minha irmã, graças a Deus, é no nível de maturidade e tudo mais. E aí o mecanismo de defesa é agradar o outro exageradamente, né? O vício mental é a adulação. Então, eu preciso adular aquela pessoa constantemente, incentivar aquela pessoa constantemente, para que essas pessoas me queiram por perto e me queiram acolher, para que eu me sinta amado por elas. Então, é esse o vício mental. O orgulho eu já falei aqui para você. A motivação é ajudar os outros, né? E aí, ajudando os outros, eu não vejo as minhas próprias necessidades, também já falamos aqui. E aí, a gente vai para o vício emocional. O que que é o vício emocional do 2? O orgulho e a soberba. A soberba que é no sentido assim, eu não preciso de ninguém, eu consigo fazer tudo sozinho. Às vezes a gente tem de ir para esse lugar. Por quê? Porque a gente acha que o tipo 2 todo mundo tem ele em algum nível, né? Quando a gente está no nível inconsciente, a gente acha que sabe o que é melhor para o outro, e geralmente a gente sabe, só que a gente vai para soberba no sentido assim, não, eu sei o que que é melhor para você e para mim, e você tem que aceitar. É como se você tivesse essa ideia aí no nível de inconsciência. E no caso Uhum. do orgulho, eu já falei um pouquinho aqui para você também. Agora, nós vamos falar do que essa criança na infância acreditou. O tipo 2 ele achava que ter necessidade própria não era bom, né? Então, eu não posso falar o que que eu estou sentindo. Se eu tiver uma necessidade própria, as pessoas, né, às vezes não vão ficar perto de mim.
O tipo 4, que é o outro que a gente estava falando, ele acreditava que estar bem ou feliz demais não era bom. Então, em algum nível, a criança sentiu tanta tristeza que estar feliz demais não era algo legal. Então, por isso que às vezes vem um estado mais melancólico, alguma coisa assim. E o tipo 8, que também é um pouco do seu tipo, ser vulnerável não é bom, confiar nos outros não é bom. O tipo 8 também sofreu muito. É o tipo de criança que o impacto emocional foi tão forte que ela pensou assim: nunca mais eu vou passar por isso na minha vida. E eu não vou deixar ninguém mais me humilhar, ninguém mais me fazer sentir abandonado. Eu não vou confiar em ninguém mais. Então, foi tão forte a ferida que ele quer se defender. Então, por isso que ele é considerado poderoso. Ele sempre vai mostrar esse lado de eu sou forte, eu dou conta, eu não preciso, sabe? Então, o seu é uma mistura dos três, né? Depois você dá uma Uhum. lida melhor lá. O mecanismo de defesa do tipo 2 tem medo de não merecer ser amado, né? Então, lembra lá da história, era muito amado, do nada aconteceu alguma coisa, igual seu pai viajou, foi trabalhar fora, e você sentiu que você fez algo de errado. Então, você sentia assim: não, eu não mereço o amor do meu pai. Em algum momento aí, a sua criança sentiu isso. Ela não conseguiu interpretar aquilo ali. O mecanismo do tipo 8 tem medo de ser machucado ou controlado pelos outros. Sofreu tanto, aquele impacto emocional ali foi tão forte que ele não quer mais nunca sentir aquela dor ali que ele sentiu do abandono. Então, ele cria uma casca de defesa e ele tem esse medo de não ser machucado. E o tipo 4 é o medo de não ter identidade ou não ter importância, de não se sentir aquele ser original que eu falei lá no início. E aí a gente tem as duas espirais já. Quando a gente está no nível de inconsciência, a gente tem a espiral descendente e no nível de consciência ascendente. Quais são as emoções que a gente sente? Vai ser sempre essas emoções para todos os tipos, tá? Então, o tipo 2, quando ele tem, por exemplo, que ajudar alguém e ele começa a sentir raiva porque aquela pessoa, por exemplo, você escolheu uma pessoa, porque o tipo 2 ele escolhe as pessoas favoritas da convivência dele. Então, geralmente, pai, mãe, irmão ou esposa. Aí, beleza, você escolheu, você faz tudo para aquela pessoa. Tudo mesmo, passa por cima de você. Às vezes você está cansado, você vai lá e faz alguma coisa, você tem um instinto de ajudar. Aí você vai lá e pede para aquela pessoa fazer uma coisa para você. Às vezes é uma coisa simples e pequena. E aquela pessoa fala assim: não, não posso fazer, ou não vou fazer. Primeiro instinto que vem na sua cabeça é muita raiva mesmo. Depois que você sente essa raiva toda, você fica triste. Não é possível que a pessoa fez isso comigo. Você fica com uma tristeza profunda. Aí você fica com raiva, fica azedo, vai para agressividade. Se bobear, quem estiver perto de você vai ouvir alguma coisa. Às vezes, com muita raiva, fica um pouco agressivo. Quer ficar sozinho, né? Sentir mais da solidão ali, não quer ver ninguém, que está puto com aquela situação. E depois você consegue dispersar todas essas emoções aí. Essa é a espiral descendente. Isso seria no nível da personalidade e tudo mais, uma personalidade mais imatura. Quando a gente está na personalidade mais madura, na nossa essência, quando você sente alguma raiva, por exemplo, a mesma situação, você escolheu uma pessoa, faz tudo por aquela pessoa, você vai lá e pede para ela fazer alguma coisa para você. Você até sente essa raiva, porque as emoções a gente consegue sentir todas as emoções, mesmo estando mais maduros ou imaturos. Só que a gente lida melhor com as emoções. Então, você sente a raiva dela não te ajudar? Sinto. Só que em vez de você transformar essa raiva em tristeza, azedume, irritação, agressividade, você pega essa raiva e começa a pensar diferente, que é o sentido de ter mais amor próprio, no sentido de, tá, fulano não pôde fazer isso, para mim, beleza. Então eu sinto que o que eu faço já é especial, então eu sinto um amor próprio muito grande. Aceito que fulano não consegue fazer aquilo para mim naquele momento, não dá conta, ou aceito que ele realmente não quer fazer e tá tudo bem se ele não quiser fazer, tudo bem se ele não dá conta de fazer, tudo bem se ele não fizer por qualquer motivo.
e aí você tem uma ideia de sentir útil para você e para todo mundo, de uma forma em conjunto. Você pensa em agir com mais assertividade, você não vai ficar com raiva dela por ela ser ela mesma. Ah, a pessoa é o que ela pode ser para mim ali naquele momento. Ó, fulano, eu faço tudo por você. Vamos supor, Renato, vamos supor algum caso de rei. Você faz tudo para Renato, tudo mesmo. Às vezes você acorda cedo, você se desgasta, você faz tudo por ela. Só que em algum momento ela deixou de fazer alguma coisa que você pediu. Em vez de você ficar com raiva dela, você fala assim: ah, não, entendo a rei. Não quis fazer porque não deu para ela fazer, ou porque ela realmente não quis. Você não fica com essa raiva dela mais. Você já começa a agir com o seu lado de assertividade, você consegue enxergar as coisas com clareza, e no final, você sente prazer de ser quem você é, porque você está na sua essência. Na essência, o Tiago, ele é bom, ele é muito bom. Então, você aceita a pessoa do jeito que ela é. Você só tem a bondade, né? É como se você conseguisse enxergar que o outro pode ser quem ele consegue ser, não quem você quer que ele seja. E isso é muito difícil, às vezes, para a gente, porque é muito desafiador, né? Às vezes é Verdade. demais. É. E qual que é a essência do tipo 2? A essência é como você veio no mundo, né? É como dizer para você, a sua natureza sagrada, como Deus te criou, Deus que habita em você, a imagem e semelhança de Deus é o seu eu original. Então, antes de você escolher a personalidade do tipo 2, do tipo 8 ou do tipo 4, o seu eu original era um eu de bondade. O tipo 2 assim, é a bondade divina, sabe, Tiago? Você consegue olhar para o outro, saber o que ele precisa antes do outro saber o que ele quer, você já sabe o que ele quer, e você consegue enxergar a pessoa com os olhos de Deus. É muito bonito. E no caso da ideia santa, né, que seria a sua mente conectada com a mente de Deus, você consegue olhar para a pessoa com carinho e compaixão, entendendo que às vezes ela não vai ser o que você espera, entendendo que ela tem defeito, entendendo que ela é uma pessoa que, por mais que você gostasse que ela tivesse um tipo de comportamento, ela vai ter outro, porque ela tem as limitações dela. Então, você consegue olhar para a pessoa realmente com os olhos de Deus. Então, essa é a mentalidade do tipo 2. E a emoção do tipo 2, que é considerada também a virtude, né? A virtude significa no latim força, centelha e energia, que é como se fosse a energia vital de Deus em nós, como se fosse o Espírito Santo de Deus em nós. A virtude do tipo 2 é sentir com o coração de Deus. Então, você consegue olhar para o outro com um equilíbrio emocional muito grande. Então, essa parte do emocional não está distorcida. Você não ajuda o outro esperando que ele te retribua. Você ajuda o outro porque você, na sua essência, é bom. Então, é muito bonito, Uhum. né? Então, o tipo 2 chama-se a ideia sagrada, né? É liberdade, vontade e providência, né? Tem uma compreensão e um olhar de Deus e um amor gratuito e incondicional a todas as pessoas. Então, é muito bonito. É uma pessoa que pode se sentir livre para ter e para expressar as suas próprias necessidades. Então, quando você está na sua essência, você sabe que você pode falar o que você pensa. Você sabe que se você falar o que você pensa, você não vai magoar o seu amigo, você não vai magoar a sua esposa, você não vai magoar o seu pai, a sua mãe, porque você, na sua essência, você é bom, sabe? É a bondade em pessoa. Deus criou o Tiago, a Renata, são tipo 2, na bondade. E isso é tão intenso e forte em vocês que quando você sabe que você é assim, porque você quer realmente o bem das pessoas, você não tem medo de falar o que você pensa e sente. Você só fala e não adula as pessoas e não faz a ajuda ao próximo esperando nada em troca. Essa é a virtude do tipo 2. E a frase de cura para criança ferida, né? Porque às vezes a gente vai ter esses momentos de pico, né? Às vezes eu estou na essência, às vezes eu estou na personalidade. Então a frase de cura para o tipo 2 seria: minha criança, você é insubstituível simplesmente pelo que você é.
e não pelo que você faz por todos. Eu amo você, eu vejo você, você tem um lugar. Então, aqui quando você tiver, em algum momento que estiver passando alguma dificuldade, tentar parar um pouquinho, fechar os olhos, se imaginar como criança e falar essa frase: olha, você é insubstituível simplesmente pelo que você é e não pelo que você faz por todos. Então, deixa de existir a obrigação de ajudar o outro para ser você na sua essência. E aqui tem Uhum. a roda da personalidade e a roda da essência. Na personalidade, que é o nível de inconsciência, a gente experimenta todos esses sentimentos aqui, ó: carência, orgulho, gratificação, gratificação no sentido de eu faço esperando uma gratificação, autossuficiência, amor condicional, não é incondicional, ou seja, eu só ajudo o outro com a condição que ele me retribua com alguma outra coisa, adulação, tem um medo de não ser amado, precisa agradar e seduzir o outro para que ele dependa, né? Então você ajuda, mas você tem um fundinho ali, não, eu estou adulando essa pessoa, mas eu quero alguma coisa em troca, reprima as minhas necessidades, né? Eu sei o que é melhor para o outro, né? Às vezes tem esse tipo aqui de sentimento, né? Tem um abandono, a rejeição muito forte e um ciúme, uma posse muito grande. Então, aqui é a roda da personalidade, no nível de consciência, né? Muito grande. A roda da essência, que é onde eu vejo você e onde eu vejo a Renatinha, vocês sentem um amor incondicional, conseguem ser livres, ter uma liberdade de ser quem vocês são, simplesmente pelo fato de ser, sem precisar ajudar ninguém, sem precisar fazer muito pelo outro. Vocês têm uma humildade gigantesca, né? Vocês perguntam antes de ajudar, não chega lá atropelando, eu sei o que é melhor para o outro, deixa eu chegar lá atropelando. Não. Você quer ajuda, fulano? Vou te ajudar. Se a pessoa deixar, você ajuda. Se ela não pedir ou não deixar, às vezes você nem vai se meter, porque você já sabe o seu equilíbrio. Então, você tem uma assertividade, uma amorosidade, sabe cuidar de si, sabe a importância de, não, primeiro eu preciso cuidar de mim. Primeiro, eu preciso cuidar da minha saúde. Primeiro, eu preciso cuidar do meu mental, do meu físico, do meu espiritual, para depois eu dar suporte para outra pessoa, para depois eu dar suporte e ajudar a outra pessoa. Então, tem um espírito de doação genuíno aqui, porque se você cuida de você primeiro, quando você faz essa ajuda genuína, se o outro reconhecer a sua ajuda, ótimo. Se o outro não reconhecer, ótimo. Por quê? Porque você vai estar bem com você. Você consegue estar bem, né? Então, essa parte também é muito interessante. Tem muita abundância e prosperidade e um amor próprio gigante. Então, o tipo 2 é muito bonito também. E aqui a gente tem, Tiago, a mandala do Eneagrama. Você vai ver que o tipo 2 ele tem o vizinho que é o tipo 1 e o vizinho que é o tipo 3. O que que isso quer dizer? O vizinho que é tipo 1 é o perfeccionista. Ele quer fazer tudo com perfeição. Quanto mais perfeito, melhor. O tipo 1, na essência, ele sabe que as coisas não podem ser perfeitas. Perfeito é só Deus. E na personalidade, o tipo 1 é controlador. Então, no sentido de não pode ter erro, às vezes, pode ser que você tenha um pouquinho da asa do 1 e um pouquinho da asa do 3. Às vezes, quer as coisas muito perfeitas, e aí não consegue fazer as coisas andarem. Ou, se já tiver na essência, né? Tem a vontade de fazer dar certo, mas sabe que não dá para controlar tudo. O tipo 3, que é a asa do lado de cá, já é um tipo que, na essência, são pessoas que se amam a ponto de, se eu não bater a meta, tá tudo bem. Se eu não conseguir o objetivo X, tá tudo bem. Na personalidade, o tipo 3 é extremamente competitivo, quer ser o número 1, porque ele só é reconhecido através de bater meta, através desse tipo de coisa. Então, tem essas duas asas aqui também, tá? E aí eu te aconselho depois a olhar o 4 e o 8,
porque o 4 e o 8 deu no seu teste. Então, é interessante que você dê uma olhadinha. Mas eu acredito que você seja mesmo tipo 2. Engraçado que você falou que o seu deu 6, né? Uhum, O tipo 6 você pode até ter 6 também, mas no seu teste aqui não deu tanto, e eu não vejo você tanto com o tipo 6 não. O tipo 6 é uma pessoa que é extremamente segura. Ela procura segurança em tudo, ela tem medo de arriscar, não é o seu caso. Você é uma pessoa, né, que uhum. consegue fazer as coisas, consegue buscar. Então, eu não vejo você tanto com o 6, não. Eu vejo você mais no 2 mesmo aqui, um traço ou outro do 4 e talvez em algum momento do 8, talvez em algum momento de explosão ali, falar o que pensa, por causa da raiva que a gente vai guardando, né? O tipo 2 ele guarda a raiva é interna. Você vai acumulando a raiva. Na hora que você explode, às vezes explode de uma vez. Pode ser que nesse sentido você pega uma asinha do 8. Não sei se você é assim. Eu sou. Ah, então pode ser que seja nesse sentido. E aí seria isso, Tiaguinho. Você Bate, acha que bateu? O que que você acha? bateu sim. Bateu? Ai, que bom. Eu Eu, gosto. meu lado, igual você falou, deu 6, né? E É, não precisa ver, né? o 6, depois eu mandei o resumo de todos lá no, no grupo para vocês, né? De todos os que tem aqui, né? Ó, o 8, o 4 e o 2 eu acho, realmente eu acho que parece muito com você. Agora, o 6 é o que eu faço, porque o tipo 6 eu tenho um amigo que é tipo 6. Uhum. Você bate o olho, você sabe que é a pessoa. Não tem meio termo com 6, sabe? É uma pessoa assim, extremamente metódica, é uma pessoa que busca segurança, não investe, tem muito medo, aversão à perda. Então, assim, dá para você sacar quem é o 6, assim, de forma rápida, entendeu? Uhum. Então, acho que não tem tanto a ver, não. O que que eu falei com a Rê? Quando a gente enxerga um pouco mais do que a gente fica mais fácil da gente tentar se posicionar perante as pessoas. Então, por exemplo, a gente tem uma situação, às vezes, na empresa, né, de falar assim, ai, igual, a gente precisa colocar você e o Lu para conversar em determinado momento. Aí, você pode ter uma dificuldade de conversar com o Lu por causa dessa parte do tipo 2 de se impor, que é a dificuldade de falar assim, não, mas se eu falar o que eu penso e o que eu sou aqui, será que eu vou desgastar a minha amizade? Ao Ele, tipo, é, ao passo que ele é o tipo 9. O que que é o tipo 9, Tiago? O tipo 9 é uma pessoa que busca a paz e a tranquilidade. Pro ele tipo, ele é 9. mesmo. Aí, o tipo 9 é assim, para ele falar e se impor com você ou com qualquer outra pessoa, é difícil para ele. Por quê? Porque o tipo 9 ele fala assim, olha, eu não vou falar. Ele tem. Por que que vocês dois são amigos, tá? Porque vocês dois têm a mesma, como se fosse a mesma dor da infância. Se impor para o tipo 9 é difícil, e se impor para o tipo 2 é difícil. A causa raiz é diferente. O tipo 2 não quer se impor porque ele criou esse mecanismo de defesa aí baseado em agradar, né? O tipo 9 não quer se impor porque o mecanismo de defesa dele não é agradar, é deixar tudo em paz e tranquilidade. Então, se em algum momento vocês dois precisam os dois sentarem e conversar, para os dois vai ser difícil falar, entendeu? Hoje mesmo, tá mexendo no estoque lá. Eu falei Ah, com ele, o que que você acha? É melhor fazer desse jeito aqui? Não, 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 pode fazer do seu jeito. Não, eu quero saber de você, só. Não, não, pode fazer do seu jeito. tá vendo? Por Aí isso. eu fico, será que ele tá querendo mesmo do meu jeito ou ele tem medo de falar alguma coisa comigo, entendeu? Perfeito, perfeito. Você já sacou. O tipo 9, que é o tipo dele, ele quer agradar o outro. O tipo 2 quer agradar também. Só que o tipo 9 quer a paz. Antes de dar qualquer problema, ele quer a paz. Na essência, o tipo 9 consegue falar o que ele pensa e se sentir em paz com isso, mesmo que dê briga na empresa, por exemplo, ou no casamento, ou em casa, ou no trabalho. Ele consegue. O Lu conseguia fazer isso muito bem com os 80 funcionários dele lá.
Ele tem essa personalidade, ele lidava com 80 pessoas. Então lá ele conseguia se impor e falar o que ele pensava. Então, a gente vai chegar um momento que a gente vai ter que conversar, eu, você e ele. O ideal é que fosse vocês dois, porque existe uma amizade de muitos anos. E essa amizade de muitos anos entre vocês é um negócio que vocês construíram. Só que existe a mesma causa raiz. Ah, eu tenho medo de me impor, de um lado e do outro. Um quer agradar, né? Tipo dois, Uhum. você quer agradar, ele também quer te agradar. Só que se vocês não conversarem, não chegarem nesse equilíbrio, isso acaba causando impacto na empresa e vocês dois sofrem muito. Por quê? Uhum. Porque a essência do Lu, ela é capaz de dar conta, por exemplo, das funcionárias e da esposa dele lá dentro. Ele sabe disso. Inclusive, na conversa que a gente teve, ele falou, ô, Ju, eu dou conta de fazer isso aqui. Às vezes eu não faço porque eu quero manter a paz, eu não sei, às vezes, talvez, como que o Tiago vai reagir. Então, às vezes, vocês dois conversando, você falando com Ah, eu, às vezes, você conversando, se expondo, né? Falando com ele, olha, o que que eu espero de você? Eu espero que você se imponha, eu espero que você fale o que você pense com os funcionários. Quando vocês colocarem ali, por exemplo, na questão de hierarquia de cada função. De repente, deixa ele lá, olha, você vai cuidar da loja e dos funcionários. Eu não vou me meter. Eu, Tiago, vou cuidar da parte de administração, vou cuidar dos números, vou cuidar do estoque, vou cuidar dos pedidos. Você vai cuidar da gestão, você vai cuidar das pessoas, você vai cuidar de colocar os funcionários para chegar na hora e tudo mais. Se vocês definirem isso, eu acredito que vai ficar mais fácil para os dois, entendeu? E só falta um dos dois chegar e começar a abrir o coração para o outro, que aí os dois eu não conseguem. sei, eu posso estar enganado, Juliana, mas eu não sei se ele tem esse perfil, sabe? É igual, vou te dar exemplo, a gente falou, conversou muito a respeito, igual, de Tiffany mesmo, de, igual, passou, que é a norma de calçado. Ele mesmo não teve coragem de falar com ela, a gente tinha do mesmo jeito, Sim. entendeu? Mas, ô, Thiago, eu vou te falar pela minha experiência e, assim, pelo que eu conversei com ele, ele tem. Ele só não fala com ela porque ele tem medo de passar por cima da sua autoridade. Ah, não, nunca. Eu acho não. Você acha? É assim, eu vou te falar, morre aqui, porque eu nem Não, poderia estar te falando que é um pouco antiético, porque eu fiz o teste de Enneagrama com ele, né? Mas ele, qual que é o receio dele, Thiago? O receio dele é fazer esse tipo de coisa com a Tiffany e você, tipo, te desagradar de alguma forma, entendeu? jamais. Mas É, eu quero que ele faça, igual hoje mesmo. Ele veio falar comigo.